Vamos começar então nossa aula de hoje com as perguntas 143 a 145 do Catecismo Maior de Westminster. Essas três perguntas são relacionadas com o 9º decreto de Deus no Decálogo. Pergunta 143. Vamos ler em voz alta? Qual é o nono mandamento? De novo. Na sequência, o 9º mandamento é? Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Que está baseado em Êxodo 20, versículo 16. Então, o 9º mandamento é um mandamento como a segunda parte, é um dos mandamentos do nosso comportamento como filhos de Deus, como aqueles que entendem aquilo que é servir a Deus. Os 10 mandamentos são ordens universais de Deus. Ou seja, não falar mal do outro, não dar falso testemunho do outro a respeito do próximo, é uma ordem universal de Deus. Mas espera-se que pelo menos os filhos de Deus não façam isso. Ocorre que poucos lugares são tão fáceis de vermos pessoas falando mal do próximo quanto a igreja. E essa é uma desgraça estabelecida há cerca de 2000 anos, quando a igreja foi instituída, e antes disso, entre os hebreus, isso também já se via. E é algo que nós temos que combater a vida toda. Não dar falso testemunho contra o próximo tem que ser uma regra daquelas áureas. Deus só deu 10 mandamentos, um deles é esse aí. Se nós falharmos em respeitar a vida do outro, particularmente dos nossos irmãos, já falhamos em 10% dos 10 mandamentos. Então é algo bastante sério para a nossa vida. E a pergunta 144 do nosso Catecismo Maior é: Quais são os deveres exigidos no nono mandamento? Ótimo. Algumas verdades foram destacadas, porque são as verdades ativas, ou seja, são aquelas que estão basicamente na forma verbal ou na consequência de uma forma verbal. E nós temos alguns deveres que surgem no 9º mandamento. Como nós temos visto nos outros mandamentos, que os outros irmãos têm dado as aulas, sempre existe uma observação ativa, positiva, e sempre existe também uma observação que vai ser opositora, ou seja, alguma coisa que não deve acontecer. Essa primeira parte contempla os deveres que nós temos, o que é que nós temos que fazer. A primeira coisa é conservar e promover a verdade. E aí a gente precisa parar e perguntar: o que é a verdade? Nós somos cristãos e a primeira resposta que nós temos é que nós fazemos parte de uma fé, de uma religião, cujo Deus disse que era verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é tão séria para o cristianismo que o próprio Deus encarnado também encarna o fato de ele ser a verdade. Cada vez que nós faltamos com a verdade, nós estamos indo contra aquilo que o nosso Deus, que é a verdade, estabeleceu. Em termos não só ontológicos, como filosóficos, a verdade é aquilo que nos conduz a algo que de fato é real, algo que de fato é tangível, é verossímil. E não apenas se falta a verdade falando mentiras, mas falta-se a verdade também levando o outro a crer que uma verdade não é totalmente verdade por causa das minhas habilidades em manipular, talvez, por exemplo, a minha retórica. Então, se eu falo uma verdade e você crê em algo que não é verdade por causa da verdade que eu falei, em verdade, eu não lhe contei uma verdade. Porque eu induzi você a uma não verdade enquanto eu falava uma verdade. Deu para entender? Ficou confuso? Não. Tranquilo, né? Por isso que logo em seguida nós temos a necessidade estabelecida pela interpretação
do Catecismo Maior, de que nós precisamos evidenciar, ou seja, trazer à luz a verdade e mantê-la. Não apenas identificar a verdade, não apenas não conduzir a não-verdade, mas deixar que todos percebam qual é a verdade e manter a verdade no seu devido lugar. Ainda no final desse quadro, nós vemos que os reformadores, já do século XVII, ali na Assembleia de Westminster, já não era a primeira geração da reforma, mas estavam estabelecendo um dos principais documentos que nós consideramos ainda da reforma. Quando nós estivermos diante de princípios de julgamento, em hipótese alguma pode-se faltar a verdade. Se a verdade já era uma condição sine qua non para a vida do cristão, diante do julgamento isso se torna ainda mais grave. E por quê, gente? Porque você pode condenar, por exemplo, uma pessoa. Num país em que haja sentença de morte, você pode condenar uma pessoa à morte quando ela não era culpada, por exemplo. Ou você pode tirar da cadeia um verdadeiro criminoso dando falso testemunho, deixando-o livre. E eu estou falando de coisas que você lê, ouve e vê todo santo dia, por exemplo, numa nação como a brasileira, em que perante juízo as pessoas mudam sem qualquer constrangimento, em que perante a justiça, quando não a própria justiça, falta com a verdade, aprisiona inocentes e liberta culpados. São consequências imediatas de nós estarmos diante de um ato de julgamento e se faltar com a verdade, por exemplo. Considerar caridosamente os nossos semelhantes. Aquele que mente com respeito ao próximo, ele está desconsiderando o próximo. Se eu minto contra qualquer um de vocês, eu estou atestando que vocês não valem nada. Estou mentindo a respeito de vocês. Portanto, eu nem considerei e muito menos fui caridoso. Não fui bondoso, eu fui maligno quando eu menti com relação a um de vocês. E não se deve mentir nem mesmo com aqueles que são nossos algozes, porque a palavra de Deus não nos autoriza a mentir em situação alguma, mesmo que seja para nós nos beneficiarmos com o encaminhamento talvez menos nobre de alguém que nos persegue, por exemplo. Amar, desejar e ter regozijo pela boa reputação das pessoas. Sabe o que o nosso documento está dizendo? Quando alguém ficar em situação melhor que você, quando alguém tiver uma premiação, quando alguém se formar, quando alguém entrar num novo emprego, quando alguém for abençoado, fique feliz porque a pessoa alcançou aquilo. É graça de Deus. Quando você se sente para baixo pelo sucesso de alguém, na verdade você está recriminando os atos graciosos de Deus. Mostre franco reconhecimento dos dons e das graças das pessoas. Quando alguém tiver os seus dons a serviço de Deus, ou os seus dons a respeito de quaisquer temas que sejam, por exemplo, usados pelo Senhor para a graça comum, reconheça isso, enalteça isso, porque isso faz bem ao coração de Deus e vai fazer também ao seu. Defenda sempre a inocência das pessoas. Não tenha por culpado o inocente. Estou com a minha liberdade de oratória, estou invertendo. Deus não tem por inocente o culpado, e Ele nos ordena que nós não tenhamos por culpado aquele que é inocente. Ainda nesse primeiro trecho, receber prontamente boas informações e rejeitar as informações maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras a respeito das pessoas. Não se deixe levar, não adoce
o seu ego, mas reconheça aquilo que Deus fez pelas outras pessoas. Quando alguém falar algo bom de alguém, receba com um sorriso de orelha a orelha. Mas as informações de maledicência, de calúnia, de contornos obscuros a respeito de alguém, desde que eu estou aqui eu falo para vocês, não aceitem, repreendam. Se a pessoa insistir, manda o demônio sair de perto de você, porque isso é ato demoníaco. Deus não faz isso e Ele ordena que não façamos também. Não acolha, porque se seu ouvido acolher, o seu coração vai acolher. Prezar e cuidar da nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário. Sim, da sua boa reputação. Quando alguém falar mal de você, que é o item anterior, por exemplo, você deve procurar se defender com os caminhos que forem adequados. No caso da nossa igreja, por exemplo, procure o conselho, procure o pastor. Mas não permita que dentro da sua igreja haja um ninho de coisas que são desagradáveis ao Senhor e são ordenanças que Ele nos dá claramente para não fazermos. Cumprir as promessas lícitas. Você prometeu? Então vai lá e faz. Por que promessas lícitas? Porque pode ser que no nosso tempo de ignorância tenhamos feito promessas que não devemos cumprir. Vou matar fulano. Eu prometo que o dia que eu me encontrar com fulano, vou dar uma facada nele. É uma promessa? É lícita? Não, então não cumpra. Você agora é filho de Deus, não cumpra promessas ilícitas. Elas são do tempo da perdição. No tempo da salvação, elas não têm valor algum. Pratique tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Pergunte ao seu coração, isso que eu estou fazendo, essa minha atitude, esse meu zelo, esse meu cuidado, esse meu desejo, isso que eu estou fazendo, é verdadeiro? É honesto? É amável? É de boa fama? Se não for, não faça. Se for, continue fazendo e faça ainda mais. Mas se não for, pare. É isso que o 9º mandamento nos deixa como diretrizes. O que é que nós devemos fazer? E aí chegamos à pergunta 145. Esses são os pecados que o 9º mandamento nos proíbe. Tudo aquilo que prejudica a verdade e a boa reputação do próximo. Vejam bem, você pode falar a verdade e com isso atrapalhar a vida de alguém. Não pode? Fala a verdade na hora errada. Aliás, tem uma proibição disso logo adiante. Como é que é isso de falar a verdade de maneira imprópria, na hora errada? Por exemplo, falar alguma coisa que ninguém te perguntou. Ninguém perguntou para que você está falando. Deu para entender? E às vezes você fala a verdade. E estraga, às vezes, uma vida, uma família, estraga uma igreja, racha uma igreja, porque falou a verdade na hora errada. E com segundas intenções. Aí você vai em cima, não, mas eu falei a verdade. Claro, ninguém falou que você falou mentira. Agora você foi, né, a serpente de Satanás ali, falando o que não devia. A reputação de alguém pode ser acabada por causa de uma palavra. E o 9º mandamento nos fala isso. Não podemos fazer isso. De maneira alguma. A pessoa fez mal contra você, entrega nas mãos de Deus. Mas não vá fazer com que a reputação da pessoa seja destruída por uma palavra sua. Não carregue isso como peso, como culpa sobre você. Subornar testemunhas falsas. Aí você diz assim, poxa, mas eu nem estou na política. É fácil subornar testemunhas falsas. Eu vou falar mal dele.
Eu sei que você gosta muito de chocolate. Eu vou dar chocolate para você me ajudar a falar mal dele. Entenderam? Isso é suborno. Suborno não é apenas feito com dinheiro. Suborno é feito com qualquer coisa que leve uma outra pessoa a incorrer em atos ilícitos. O suborno nunca leva alguém a atos lícitos, porque não é o caminho lícito para chegar em lugar nenhum. O suborno não é apenas executado pelo dinheiro. O suborno, às vezes, é executado pelo poder. Você faz isso para mim e eu vou induzir a empresa a dar um aumento a você. Foi por mérito profissional? Não, foi porque eu dei uma volta. Isso é suborno. Isso é corrupção. Tá bom? Então, vamos lá. Pleitear cientemente a favor de uma causa má. Você sabe que o negócio está errado e você está defendendo aquilo. O 9º mandamento diz, não faça isso. Não defenda uma causa que não é correta. Nem no mundo, nem na empresa, nem na política, nem no governo, nem na igreja. Se não é correto, não defenda. Resistir e calcar à força a verdade. Tem gente que resiste à verdade. E o 9º mandamento diz, não faça isso. Dar sentença injusta. Mas eu não sou juiz. Você pode determinar alguns princípios, por exemplo. Você pode promover ou rebaixar. Você pode ajudar ou atrapalhar. Isso tudo por causa de uma sentença injusta. Se você tem voz de comando em alguma coisa, você pode fazer isso. Chamar o mal bom e o bom mal. Não inverta isso, porque Deus não tolera isso. Recompensar os maus como se eles fossem bons e os bons como se fossem maus. É só você olhar ao redor e sem qualquer medo de errar. É só você olhar para os entes públicos do Brasil que você vai ver isso aí. Falsificar firmas. Por exemplo, você tem um contrato com uma empresa de streaming e você faz uma conexão indevida na sua casa. Você está falsificando firma. Você é um ladrão. Pare com isso. O 9º mandamento fala para você parar. Suprimir a verdade. Vê lá o que a empresa permite. Não, uma conexão familiar. Permite? Então faça. Não permite? Não faça. Tá? Algumas coisas você fica em dúvida, tenta tirar dúvida. Tá? Eu falei porque ficou todo mundo me olhando regalado agora. Aí eu voltei aqui mais um pouquinho. Aliás, é o item seguinte, suprimir a verdade. Isso não é verdade, você se conecta em nome do outro, isso não é verdade. Agora, há determinados pacotes que permitem, são conexões familiares. Tá? Eu, quando fui comprar o pacote do Logos, que depois de 280 anos eu comprei, eu me lembro que eu liguei, eu mandei um e-mail, mandei um e-mail perguntando se na minha casa as outras pessoas poderiam acessar. Aí eles falaram, se estiver no mesmo ambiente, pode, tal, não tem problema não. Que está no meu nome. Manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte. Você é um agente que pode fazer alguma coisa e você olha, não é comigo. Estão fazendo maldade com ele, não é comigo, deixa para lá. Falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim errôneo. É aquilo do que eu estava falando ainda há pouco. O 9º mandamento diz, não use a verdade com segundas intenções. Não faça isso. A verdade é algo ilibado que deve ser usado segundo aquilo que Deus nos deu. E não para a gente distorcer a vida de ninguém, acabar com nada, porque esse não é o nosso papel. Perverter a verdade, né, em sentido falso. Falar em verdade, aí tem um monte de coisa aqui. Mentir, caluniar, maldizer, depreciar, até aí é tudo na mesma família, né?
Tagarelar é o infeliz que fala sem parar, sabe? E você diz, meu irmão, já escutei isso, e o cara volta e fala a mesma coisa 10, 20, 30 vezes, isso é tagarelar. Cochichar, você fala assim, o que cochichar está fazendo nisso aqui, né? É porque cochichar é de tremendo mau gosto e péssima educação. E pode induzir a outra pessoa que está fora do seu cochicho a pensar que você está falando dela. Aí a outra pessoa é induzida a fazer um juízo que pode ser falso por sua culpa. Deu para entender? Você já viu gente que é assim? Um monte de gente conversando. Está falando de mim. Só pode ser. Você conhece gente assim, não conhece? Eu conheço um monte. Está todo mundo aí falando, fulano é essa. Para de cochichar, gente, eu estou falando. Adular é aquele negócio... vou usar um termo que não é dos mais bonitos, tá? Adular é puxar o saco, sabe? Andar atrás. Aquela coisa pegajosa. Não faça isso, o 9º mandamento diz, não faça. Isso não é legal, não é bonito. Vangloriar, sabe? O sujeito que vive se gabando das coisas, vangloriar. Nem os outros e nem a você mesmo. Para com esse negócio. Para com isso, gente. Ganhei um sapato novo. E o cara anda assim agora. Para todo mundo ver o sapato. Guarde para você e só externe aquilo que servir para o testemunho da glória de Deus. Você não precisa andar se gabando, não. Elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamentos ou palavras. O mandamento diz, nem pensa isso. Negar os dons, agravar as faltas menores. O sujeito deu uma tropeçada, você vai lá e expõe o sujeito na frente de todo mundo. Ao invés de ajudar o seu irmão, você está expondo. Você agravou uma falta menor. Encobrir, desculpar e atenuar os pecados. É o contrário, o sujeito pecou, ele precisa ser repreendido, disciplinado, você vai lá e passa a mão em cima. O 9º mandamento diz, não faça um negócio desse. Descobrir desnecessariamente as fraquezas de outrem e levantar boatos falsos. Meus irmãos, tem igreja em que isso é feito do púlpito. E aí, como é que você dorme com um barulho desse? Você não deve fazer isso em circunstância alguma. Levantar boatos falsos? O que é boato falso? É a fofoca maligna. Receber e acreditar em rumores maus e tapar os ouvidos é uma defesa justa. 3 pessoas. Aí um vem e me fala, o A me fala do B. Aí eu acredito em toda a desgraça que o A me contou, mas o B vem dizer, eu posso te contar a verdade? Eu falo, não, já sei da verdade, porque o outro me falou. E se o outro tiver me falado uma mentira? Eu tapei os ouvidos para defesa justa e acreditei numa acusação injusta. Invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, sujeito... E vocês devem estar notando que as proibições são o outro lado da moeda das ordenanças, né? Das ordens. Invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido. Tem gente que entra em depressão por causa da bênção do outro. Esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém. E às vezes a desgraça é tão grande naquele coração que ele começa a torcer para o sujeito não dar certo. Foi promovido? O quê? E às vezes não é nem na mesma empresa. Estou há 3 anos, nunca fui promovido? Tomara que dê errado, tomara que descubram que ele não presta. Gente, o 9º mandamento diz, não faça isso. Regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém. Tem gente que tem alegria, né? Agora sim, agora eu estou feliz, vou dar até culto em ação de graça. Fulano se deu mal. A inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros. Está tudo dentro da mesma fala aqui, né? Prejudicar. O desprezo escarnecedor.
Desprezo escarnecedor, trazendo aqui para o nosso português mais tupiniquim do século XXI, é debochar. Tá? Então, é isso aí. A admiração excessiva de outrem, aí vira manipulador, porque admira tanto o outro que começa a manipular a vida do outro. É psicopatia. A quebra de promessas legítimas, já falei. A negligência daquelas coisas que são de boa fama. Ou seja, você sabe o que tem que fazer e o que é bom que você faça, mas você é negligente, você não faz. Deixa para lá. Praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, é o contrário. Quando o sujeito não faz o que deve e se esforça por fazer o que não deve. E ainda faz bem feito, né? Vem os nossos versículos. E indo já para o final, a gente pergunta: o que jamais devemos fazer de acordo com o 9º mandamento? Primeiro, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre isso? O silêncio é sim? Não? Não dúvida. Repetindo, qual é a primeira? Segundo, beleza, o dia que você precisar processar aquela empresa que prejudicou você, isso é um direito seu, cidadão, não invente nada, vá com os fatos e deixe que Deus regule aquele processo. Porque se você inventar coisa, você maculou a verdade numa questão de justiça pública. E você aprendeu hoje no 9º mandamento que não deve fazer isso. Não floreie com mentiras para se dar bem. Ok? Segundo, de novo. Terceiro. Não minta, não dê falso testemunho, não invente e não induza pessoas a fazerem isso. Porque senão, além de você pecar, você vai induzir os outros a pecarem também. Ok? De novo, terceiro. Isso é o que jamais devemos fazer de acordo com o mandamento. Tem mais coisa. A primeira... Por que botamos aqui de propósito? Você pode errar e você pode ser contrário à verdade sem saber. Tá? Mas aqui é claro, não faça isso sabendo qual é a verdade. Não se coloque contra a verdade de propósito. O que diz o primeiro aqui? E o segundo? Vocês entenderam que isso aqui não é só para juiz nem advogado? Mas isso é em qualquer posição que você possa dizer sim ou não e que você com isso está dando uma sentença? Deu para entender, gente? O que diz a segunda? E o terceiro? Deus declarou na sua escritura o que é certo e o que é errado. E nós temos uma coisa na nossa teologia chamada ética. E pela ética nós somos levados a praticar no nosso exercício moral o que é certo e o que é errado. Não de acordo com a cultura deste século, mas de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Portanto, o que diz o terceiro? E como é que nós devemos viver de acordo com o 9º mandamento? Primeiro, isso aqui é autoexplicativo, né? Segundo, também é autoexplicativo, não é? O que dizem a primeira e a segunda sentença?
E nós devemos viver de acordo com o 9º mandamento. Terceiro, não interessa se você acha que vai se dar mal. É falar a verdade. E o quarto diz o quê? Deu para entender, gente? Ainda mais se essa outra pessoa, se o seu próximo for seu irmão em Cristo. Tá? O que dizem a terceira e a quarta sentença? E mais, primeiro, não descubra a nudez do seu irmão. Ajude-o a se levantar. Não seja como Cã, seja como Sem e Jafé. Diante da nudez de Noé, eles o cobriram, enquanto Cã foi debochar da nudez do seu pai. Segunda sentença diz o quê? Reconheça o valor dos seus irmãos. Quando o seu irmão for chamado para alguma coisa, para liderança, quando for eleito na igreja para alguma coisa, para um ofício, quando ele estiver em posição de destaque no meio do corpo de Cristo, ou lá na sua empresa, quando alguém for justamente qualificado para alguma coisa, reconheça as qualidades da pessoa. E se houver injustiça nesse processo, fique contra toda injustiça. Terceiro, de novo, pelo amor de Deus, não ouçam fofocas. Não ouçam fofocas. E não sejam fofoqueiros. Isso é parte integrante da nossa vida cristã. E só para assustar quem chegou depois, nesta igreja, deste púlpito, em 2 ou 3 ocasiões, eu proferi nominalmente nomes de quem estava profundamente envolvido em fofoca aqui. É só para não pegar ninguém de surpresa, porque eu faço isso. Tá? De novo, terceiro. Primeiro, o fofoqueiro, ele induz você a achar que ele é pessoa íntima sua. Eu vou contar um negócio para você. Pronto, abriu a porta da intimidade. E você pensa que aquela pessoa é muito próxima. Ela vai manipular você. Espera sentado que ela vai. Segundo item. Se você prometeu, cumpra. Prometeu ficar até o fim da vida com a pessoa, cumpra. Prometeu ser fiel a Deus, cumpra. São promessas lícitas. Terceiro. Também não tenho que explicar aqui, né? Ok, pessoal? Ok? Então vamos orar.